trabalha com cinema aqui em Salvador desde 1995. São quase 20 anos já trabalhando com cinema e passando por quase todas as etapas do cinema. Desde 2006 eu passei a realizar filmes também e no fazer filmes também eu faço um pouco de tudo. Eu percebi que eu tinha que fazer um pouco de tudo também e que me agrada isso. Então, juntamente com Marília Hughes, a gente dirigiu, produziu, escreveu roteiros e montou 6 curtas-metragens que foram premiados aqui no Brasil, fora do Brasil também. E nós estamos finalizando nosso primeiro longa-metragem, que se chama Depois da Chuva. A gente não tem no Brasil um mercado estabelecido. Então, o papel da iniciativa privada realmente é mínimo em termos de produção. Se o Estado de uma hora para outra resolve sair, realmente a gente não tem mais produção. A gente não tem produção porque a gente tem um público muito pequeno e muito voltado a filmes já muito estabelecidos. Isso não é um problema apenas brasileiro, isso acontece no mundo todo. O grande público está cada vez mais reacionário, cada vez mais conservador em termos de buscar alguns poucos filmes. Então, em termos de produção, é muito pouco. Então, a iniciativa privada entra sempre quando tem uma lei, quando está amparada na lei de renúncia fiscal, de uma maneira geral. A iniciativa privada está muito presente na distribuição e na exibição, sobretudo na exibição. Na verdade, você praticamente não tem o Estado mais como um grande agente da exibição no Brasil. Daí acaba tendo uma estranheza engraçada, porque de um lado a gente tem os cineastas que recebem o dinheiro do Estado para fazer seus filmes e tem que prestar conta, claro, tem um compromisso com a qualidade, até com a continuidade de suas carreiras também, mas de uma maneira geral, se o filme der público ou não der público, eles não vão ser penalizados ou ganhar os lucros por isso, digamos assim. Eles já entram em relação a ter prejuízos tranquilo, enquanto que os donos do cinema não, eles dependem muito que os filmes funcionem para o público. Em 1998, o antigo Cine Glauber tinha fechado as portas e eu tinha ficado bastante triste, na verdade não apenas por ele, mas pela série de cinemas de rua que estavam fechando aqui em Salvador. Realmente, a década de 90 a gente teve um momento de encolhimento muito forte da produção cultural no Brasil, no mundo de uma maneira geral. Os cinemas de rua não fecharam apenas aqui, mas foi um processo, um momento que aconteceu no mundo todo. E era um momento que tinham pouquíssimos filmes que chegavam aqui em Salvador. Eu estava viajando muito e estava vindo para muitos festivais e ficava realmente muito triste de chegar aqui com essa quantidade tão pequena de filmes, essa diversidade mínima que tinha aqui. Foi nesse momento que surgiu a ideia tanto de criar um festival de cinema aqui, o Panorama, como também de criar uma sala de cinema. Bom, duas coisas. Primeiro é que tensionar o público sempre para um cinema que eu acho mais interessante, mais diverso, um cinema que eu gosto de ver, que de uma maneira geral não está nas salas de cinema. Por outro lado, eu estou no centro histórico da cidade. O centro histórico da cidade vem de um abandono há muitos anos. Vem de uma falta de pensamento, de política, de construção há muito tempo. E eu pensei também que fosse mais fácil. Depois que tivesse aberto o cinema, eu pensei que ia contar com uma série de parceiros, inclusive principalmente do poder público, para ajudar numa série de entraves e de questões aqui operacionais. Ano passado foram 32 festas na frente da Praça Castro Alves. 32 dias que a gente não pôde trabalhar. Que empresa funciona, pode sobreviver sem poder trabalhar durante 32 dias? Mas assim, isso é um exemplo, na verdade, do que a gente enfrenta no centro histórico, que é um dos centros históricos mais bonitos do mundo, mais belos do mundo. É um lugar que tinha que ser muito potencializado. A crítica de cinema, para mim, a crítica de uma maneira geral está ligada à produção de pensamento. É uma questão ligada à inteligência. Então eu acho que a crítica tem um papel fundamental de despertar as pessoas, o pensamento, de despertar, de sensibilizar as pessoas para a diversidade cinematográfica, para a diversidade do olhar. E aí, lembrando que a gente tem no Brasil, isso é um problema brasileiro, não é baiano, não é
esse problema da educação. Eu acho que foram 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula, 2 anos de Dilma, e são, na verdade, 18 anos que a educação está cada vez pior. Isso, obviamente, vai refletir no cinema, nos filmes, no tipo de filmes que as pessoas que vão ao cinema querem ver. Então, a crítica é fundamental. Hoje a gente tem pouquíssimos críticos atuantes, mas até um pouco diferente da produção, eu estou vendo uma renovação. Eu estou vendo que tem algumas pessoas, graças aos blogs, aos novos espaços, que eles estão surgindo e surgindo com muito amor, com muita paixão por escrever sobre cinema. Isso tem sido muito bonito de acompanhar, porque eu já começo a perceber que tem uns 2 ali que tem muita qualidade, tem muito talento. E isso vai reverberar, na verdade, isso vai ecoar para o surgimento de outros, assim, nos próximos anos.